Beleza, pessoal? Então, bem-vindos aqui à nossa aula de número 1. E nós vamos começar aqui conhecendo o nosso instrumento, né? Esse ukulele. Vamos desvendar aqui os mistérios desse instrumento. Então, se de repente você olhou aí já para o meu instrumento e falou: ih, professora, peraí, o meu é diferente do seu. Seja o formato, seja o tamanho. Fiquem tranquilos e tranquilas que a gente vai ver agora que tem vários tipos diferentes de ukulele. Se você ainda não tem um ukulele ou se você já tem um instrumento em casa, é importante você saber que o ukulele tem uma família própria. Então tem de vários tamanhos diferentes e a gente tem que ficar esperto com a afinação deles, tá bom? Tem um que vai ter afinação diferente, vai ser o único que eu vou pedir para você não usar durante o nosso curso. Tá bom? A gente vai ter então o sopranino, que é o menor deles, ele tem 28 centímetros. Então, se você tiver uma régua em casa, dá para medir, é bem pequenininho, né? Menor que uma régua escolar de 30 centímetros, né? A gente tem o soprano, de 33 centímetros. A gente tem o concert, com 38 centímetros. Temos o tenor, aliás, que é esse meu aqui, ó, com 43 centímetros. Aliás, eu escolhi esse instrumento porque eu sou uma pessoa grande, então um instrumento maior para minha mão acabou sendo mais confortável. E a gente tem o barítono com 48 centímetros. Esse é o maior dos ukulelês, só que ele tem uma afinação diferente. E o que é afinação? Afinação são as notas que vão ser produzidas pelas cordas soltas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a nota Lá, a nota Mi, a nota Sol e a nota Dó. Então, esses outros que eu falei para você, olha só, o sopranino, o soprano, o concert e o tenor, eles produzem essas notas quando a gente toca solto, assim, ó. Agora, o barítono vai produzir outro tipo de som, porque quando a gente tocar as cordas soltas, ele vai produzir outras notas diferentes dessas que eu falei agora. O ukulele é um instrumento originalmente havaiano. Aliás, ukulele quer dizer pulga saltitante. Então ele tem um som super suave e é bem gostoso de tocar. Além de tamanhos diferentes, você também tem ukulelês feitos com materiais diferentes. Então, por exemplo, você pode encontrar por aí ukulele feito de plástico, mas esses não são muito interessantes. Eu aconselho que você não tenha um desse tipo agora por causa da sonoridade. Você vai perceber que o som é bem diferente, não tem um som tão interessante quanto um ukulele feito de madeira. Normalmente, esses instrumentos são feitos de coa, mogno ou bambu, são tipos de madeira. Você também pode encontrar diferentes formatos. Por exemplo, esse meu aqui parece um mini violão. Você pode também encontrar o pineapple, que é um formato de abacaxi. É um formato um pouquinho diferente, também é bem interessante. Outra coisa muito importante é como cuidar do seu instrumento. Então, por exemplo, não é legal guardar num lugar que tenha muita umidade. Se você estiver passeando de carro, parou no estacionamento, pega o teu ukulelinho, leva ele junto, porque se você deixa ele num lugar com uma temperatura muito alta, pode danificar teu instrumento. É interessante você ter uma capinha para guardar quando o teu instrumento chegar. Normalmente vem numa caixinha, então tem uma capa para você poder guardar o seu instrumento. Ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar, mas é interessante ter uma capa própria para ele. Outra diferença importante, por exemplo, aqui eu estou utilizando um instrumento eletroacústico, ou seja, ele pode ser usado para uma gravação, para fazer show em locais maiores, mas você não tem necessidade de ter um instrumento desse que também vai ter um custo um pouco mais elevado. Você pode ter um instrumento acústico. Então ele vai ser como esse aqui, mas não vai ter essa entradinha aqui para você poder plugar um cabo e fazer uma gravação, por exemplo. Legal, já conhecemos então os tipos de madeira, os nomes dos ukulelês. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as partes desse instrumento para ficar mais fácil a nossa comunicação também, certo? Então a gente vai começar aqui por cima, olha só. Aqui em cima a gente tem o headstock do instrumento, a gente chama de mão também, tá bom? Nessa mão ou nesse headstock a gente tem aqui as tarraxas. Nessas tarraxas a gente prende as cordas e elas são importantes para a afinação do instrumento, tá? Em seguida a gente tem o braço do instrumento. Esse braço ele vai ter vários trastes, olha só, esses filetezinhos aqui são chamados de trastes e são bem importantes aí porque a gente vai precisar deles para poder tocar direitinho, certo? Os trastes separam as casas, tá? Então casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim por diante. A gente tem o corpo do instrumento, esse buraquinho aqui a gente chama de boca, certo? A gente tem o cavalete, onde a gente prende as cordas aqui embaixo, e a gente também tem o rastilho. E aí sobre as cordas do ukulele, elas podem ser feitas de nylon ou de fluorcarbono.
Aí para você que pergunta assim, qual que é a diferença do ukulele e do cavaquinho? O cavaquinho ele vai ter cordas de aço, ele tem a tensão mais pesada, e o cavaquinho vai ter essas cordas aqui, essas são de nylon, e elas precisam ser trocadas aí mais ou menos uma vez por ano, além da afinação dos dois serem diferentes também. Então beleza, agora que você já aprendeu tudo aqui sobre o ukulele, agora a gente vai abrir o nosso repertório, a gente vai aprender a nossa primeira música, mas antes, como que a gente segura esse instrumento, como que ele se encaixa no nosso corpo, né? Fique tranquilo, fique tranquila, porque assim, nesse começo parece um instrumento fora mesmo, mas logo mais ele vai se encaixando no seu corpo, você vai conseguindo ver como fica confortável para você tocar, certo? Sentado ou sentada, você pode apoiar na tua coxa, pode encaixar aqui mais pertinho da tua barriga, pode usar o braço direito para segurar um pouquinho também, né, para fazer esse apoio, que é quase como a gente faz com o violão, né? A gente percebe só que ele é menorzinho, a gente precisa abraçar um pouquinho mais. Se você quiser tocar de pé, aí você vai precisar colocar ele um pouco mais para cima aqui pro peito e fazer esse apoio com a tua mão direita. Existem também correias específicas para isso e eu aconselho que você use porque fica mais confortável. Eu também, quando vou tocar em pé, eu prefiro usar essa correia. Mas a gente vai fazer os nossos estudos sentado ou sentada aí na sua casa, certo? Então olha só, apoia o teu instrumento, abraça ele do jeito que fique mais confortável. Aos poucos vai se encaixando, confia em mim, tá bom? E a gente vai começar falando agora da nossa mão esquerda, tá? Na mão esquerda, primeiro a gente precisa nomear esses dedos para ficar fácil da gente se comunicar aqui. Então o polegar vai ficar sempre atrás do braço do teu ukulele, tá bom? A gente vai tentar apoiar ele aqui no meio, certo? Tenta não deixar ele aparecendo muito aqui em cima, dando um oi, nem escorregando aqui embaixo, mas a gente também vai devagarinho colocando essa posição no lugar correto. A gente vai nomear, então, na verdade a gente vai numerar, né, esses dedos. O indicador, dedo 1, dedo médio, dedo 2, o anelar 3 e o mínimo 4, tá? Então, dedos 1, 2, 3 e 4. Os nomes médio, polegar e anelar a gente vai deixar para a mão direita, certo? Então, relembrando aqui, a gente tem as nossas cordas 1, 2, 3 e 4, contando de baixo para cima, e a gente tem o braço do instrumento. Então, quando eu toco as cordas soltas, elas já produzem notas, cada uma produz a sua nota, a gente viu no vídeo de afinação, certo? Agora, para eu poder mudar essa nota, eu preciso pressionar o braço do instrumento. E para isso eu vou usar essa divisão das casas, tá? Eu conto as casas do headstock para o corpo. Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e assim por diante. No teu ukulele, de repente tem uma marcação aqui em cima, assim, uma bolinha. O meu tem na casa 5, tem na casa 7. Essa bolinha em cima serve para a gente poder se orientar melhor enquanto a gente está tocando, tá bom? Pode ter em outros lugares, na casa 3 também, depende do fabricante do instrumento. Então vamos lá, a gente vai começar então para fazer o primeiro som aqui com o dedo 1 na casa 1, corda 1, tá? Procura tocar próximo ao traste, não em cima do traste. E presta bastante atenção em como eu tô deixando o meu dedo todo arredondado, olha só, né? Procura não fazer isso, por exemplo. Isso aqui vai machucar a tua mão e mais pra frente vai atrapalhar o nosso som também, tá? Então procura deixar, a gente chama de falange, né? Essas dobrinhas do dedo aqui. Então deixa as falanges todas arredondadas, a tua mão vai ficar num formatinho de concha, tá? E o polegar, que é bem importante, ó, meu polegar tá aqui atrás, tá vendo? Ó, mais ou menos eu imagino uma linha aqui no meio do braço do ukulele, que é para ele dar sustentação. Mas é claro, de repente você vê um super ukulelista tocando com o polegar aparecendo aqui em cima, não tem problema, é o jeito da posição dele. Mas aqui no nosso curso a gente vai tentar fazer uma posição mais didática possível, porque você vai adaptar para o teu corpo, tá? Então procura deixar o polegar aqui e é lógico, se mexer um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema nenhum, tá dentro do que a gente espera, mas a posição, ó, mais legal pra gente tocar é essa daqui. E tudo redondinho, isso aqui não vale, certo? Essa posição aqui, ó, esticando vai machucar a tua mão, você não vai conseguir tocar, certo? Então olha só, se eu tocar uma nota só, eu não tenho um acorde, eu preciso tocar as 4 cordas de uma vez só. Para isso, eu vou usar a minha mão direita. Então você pode usar só a tua unha
do dedo indicador, tocando tudo para baixo assim, ó, perto da boca do ukulele. Você pode fazer um formato de pinça se você quiser, né, com o teu polegar e o teu indicador para poder tocar para baixo, ó. Ou você também pode deixar a sua mão mais fechadinha, provavelmente a tua unha do dedo mínimo aqui não vai pegar, mas a gente pode usar essas 3 unhas aqui para fazer o som também desse jeito, ó. Fica um pouquinho mais fácil de tocar e você não precisa se preocupar, nossa, eu preciso bater todas as unhas. O importante é a gente manter esse som da unha batendo na corda para a gente conseguir ter o mesmo timbre, o mesmo som. Por enquanto, a gente não se preocupa tanto com a nossa mão direita. Vai ser nessa posição que a gente pegou agora, né? Como se fosse um formatinho de concha aqui também. Percebe que para você tocar um instrumento, nada precisa ser tenso, rígido. É sempre tudo muito relaxado. Mesmo quando a gente vai tocando mais para frente coisas mais rápidas e mais virtuosas, é sempre tudo muito relaxado, tá? Então, na mão direita, a gente só vai tocar para baixo. Por exemplo, ó, experimenta com a corda solta, ó, sempre para baixo. Pegando todas as cordas, ok? E a gente vai fazer uma brincadeira agora para treinar um pouquinho esse nosso dedo 1, tá? A gente tem músculo na nossa mão, então a gente precisa treinar essa musculatura, tanto para ela acostumar com a posição, quanto para ter força para fazer esse som também, tá? Então a gente vai tocar uma vez para baixo sem apertar a corda, mas deixa pertinho, ó, o meu polegar tá apoiadinho aqui atrás, não deixa sua mão flutuando não, tá bom? Então a gente toca uma vez para baixo sem apertar e uma vez apertando. Uma vez sem o dedo 1 e uma vez com o dedo 1. Percebe que você precisa fazer pressão para tirar som do ukulele, mas não precisa quebrar o braço do ukulele. Então, esse treino aqui, ó, de você ter esse controle da tua mão, de tirar um pouquinho, colocar de volta, o polegar preso aqui, o teu braço firme aqui segurando o instrumento também, é bem importante, tá? E cansa um pouquinho no começo, mas depois você vai acostumando. Faz mais uma vez comigo, eu vou contar 3, 4, a gente faz solto, preso, preso. Vamos lá? 3, 4. Certo? E aí, teu dedo vai ficar marcado, normal, logo mais a gente vai ganhar alguns calinhos aí, você vai ver que vai facilitando para tocar o instrumento também. Toda vez que eu toco essas 4 notas juntas, eu formo um acorde. Eu tô tocando aqui a nota Sol, a nota Dó, a nota Mi e um Si bemol. Ele vai formar o acorde Dó7, que está aparecendo aqui do lado para você. Então, toda vez que você vê esse símbolo, o C maiúsculo com o número 7 ao lado, a gente chama de Dó7. E a gente vai ter esse som aqui no ukulele. Ao longo do nosso curso, eu vou falar sobre vários acordes, vou mostrando para você, explicando também, mas se você quiser entender um pouco mais, vai lá no nosso curso de teoria, lá tem tudo explicado passo a passo, direitinho para você entender. Então olha só, a gente aprendeu aqui o Dó7 e vai ser o único acorde que a gente vai usar a música inteira. E a nossa levada, o som aqui, o ritmo que a gente vai fazer com a mão direita, vai ser sempre para baixo também. Então a música tem a contagem 1, 2, 3, 4, e cada vez que a gente falar um número, a gente toca uma vez para baixo. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É simples assim. Eu vou fazer aqui no andamento próximo ao original da música, mas eu vou deixar um vídeo com andamento mais lento para a gente poder treinar junto. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só, tá aparecendo na sua tela a música que vai abrir o nosso repertório, que é Sossego, do Tim Maia. Eu acho que você já conhece, mas, se você ainda não conhece, ouça a música primeiro, faça a marcação do tempo, da pulsação dela, porque cada tempo, cada pulso, a gente vai tocar aqui no ukulele com a mão direita uma vez para baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
não está vendo, não estou nessa. O que eu quero, sossego, eu quero sossego. O que eu quero, sossego. Então agora eu vou fazer com o playback. Você vai perceber que antes de começar tem uma contagem, é a pulsação. E é exatamente nessa contagem que a gente vai mexer a nossa mão direita e vai fazer as batidas junto para acompanhar a música. Ah, importante, eu vou fazer aqui no playback mais rápido, próximo ao original. Eu vou deixar um estúdio com a professora, um playback mais lento para a gente poder tocar junto. 1, 2, 3, 4. Mole com esse papo de emprego, não está vendo, não estou nessa. O que eu quero, sossego, eu quero sossego. O que eu quero, 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 sossego. É isso aí, pessoal. Então, olha só, eu vou estudar com você no andamento mais lento. Vou estudar com você nesse andamento também. Espero que você mande o seu vídeo lá no fórum para eu ver como você está tocando. Então, estude, acostume-se aí com o seu novo instrumento e a gente se vê na próxima aula. Até mais!